Bem-vindo ao nosso orador, Raul Teixeira, e aos bons espíritos que estarão aqui conosco mais uma vez, assistindo-nos a todos, nos envolvendo nessas vibrações de carinho e de paz. Então é uma alegria para todos nós, e do 36º CRE, por mais essa oportunidade de ter o nosso irmão conosco e ter todos vocês, os jovens, para uma reflexão nessa manhã, a religião e o jovem, uma mensagem que chegará aos nossos corações. Vamos passar a palavra a Ana Maria, para que ela possa fazer uma leitura de uma página que vai anteceder a nossa prece. A página escolhida é a de número 112 do livro Fonte Viva, que nos foi cedida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para quem quiser refletir em suas casas, está na página 257 do mesmo livro. O que farei? Que farei? Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu, nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então vamos solicitar a Silene que possa fazer a nossa prece. Então vamos orar, vamos rogar a Jesus esse amparo, essa assistência que todos nós necessitamos. Vamos acalmar os corações e dizer a Jesus: Mestre querido, amigo nosso de todos os momentos, com os corações em festas e a certeza de que estará junto de nós, nós lhe rogamos, Mestre, que permita que nossas mentes se abram para os ensinamentos recebidos. Que nos esforcemos, Jesus, por gravar em nossos corações as palavras que forem ditas. E que todo momento, a alegria que aqui vige, possa permanecer conosco e conosco ir para os nossos lares. Que no transcorrer dos trabalhos, recebamos do teu carinho e a tua bênção, não só para nós, mas para o nosso amigo que irá fazer o estudo desta manhã. Em teu nome, Mestre, devolvemos a palavra ao nosso irmão que dirige a reunião de hoje, dizendo graças a Deus. Estou envolvido nesses climas de paz. O nosso querido Raul, querido de todos poderão conhecê-lo melhor, concursando as obras que os nossos irmãos têm sido portador. Eu vou ler algumas aqui que eu tive a oportunidade de concursá-la, e algumas recentemente. Diretriz de segurança, com a parceria do Divaldo. Nossas riquezas maiores,
vida e mensagem desse espírito querido da nossa região, que é Francisco de Paula Vitor, Vozes do Infinito, Corrente de Luz, Desafios da Educação, Antivigor do Espiritismo, que nós estamos concluindo a leitura recentemente, Em Serviço Mediúnico e Veredas Familiar. Esses são os livros que eu tive a oportunidade de concursá-lo, e eu tenho certeza que vocês também poderão concursar muitas outras obras que eu, infelizmente, ainda não conheço, mas que estarão à disposição nossa nesse dia. O Raul, eu ouvi uma pessoa dizer recentemente sobre ele, que ele é o anjo de Niterói. Então Niterói ficou sem seu anjo hoje e deixou que o anjo estivesse conosco aqui em Volta Redonda. Então vamos receber e passar a palavra ao nosso irmão com muito carinho, com muito amor, irradiando as nossas vibrações, dizendo a ele que nós o queremos bem e é querido de todos nós. Muita paz. Meus irmãos, bom dia. Receba o meu abraço fraterno com votos de muita paz. O nosso tema de hoje, a mim me parece de profunda importância, e tanto mais quanto percebemos os mal-entendidos que se situam na faixa da religiosidade e da religião nas mentalidades humanas. Importantíssimo é que o jovem possa se dar conta ao longo da sua trajetória do que é que ele representa no mundo. É importantíssimo que o jovem se questione, se pergunte: quem eu sou? E a partir dessa pergunta devidamente respondida, ou gradativamente respondida, irá cada um jovem se aperceber do papel que lhe cabe no mundo. E ao se aperceber do papel que lhe cabe no mundo, ajustar-se a ele, ou não se ajustar a ele. Em primeiro ponto, deveríamos, enquanto jovens, levantar uma seguinte questão: o que é que eu sou? Antes eu era criança. Daqui a pouco serei adulto com compromissos variados. E nessa fase em que eu não sou criança mais e ainda não assumi todos os meus compromissos da vida, o que é que eu sou? Ora, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a noção que nos chega diante dessa pergunta é a de que todos somos espíritos reencarnados. O fato de estarmos na fase jovem indica que somos espíritos reencarnados. Que um dia teremos saído do corpo na idade avançada, quem sabe? Que no outro dia chegamos a um corpo infantil. E que agora estamos na metade do caminho do desenvolvimento orgânico, psicológico, emocional, social, etc. O que eu sou, então, fica respondido quando nós nos damos conta de que somos espíritos reencarnados. Quando eu falar a vocês somos, eu estou me incluindo no meio dos jovens. Não é para que vocês riam. É porque nós somos todos jovens, todos velhos, todos crianças, de acordo com o enfoque que a gente dá, com o ponto de vista que a gente olha. Então, neste momento, eu quero falar nós para que eu esteja pensando junto com vocês e vocês comigo. Não reparem se vocês tiverem 18 anos e eu apenas 28. Dessa forma,
nós entenderemos que somos espíritos reencarnados. Ora, por que é que a gente tem que reencarnar? Reencarnamos porque devemos evoluir. A reencarnação é lei de evolução. Muito embora muita gente ache que reencarnação é sinônimo de sofrimento, de padecimento, de horror. Não. Reencarnação é uma lei de evolução. Quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos, no Livro dos Espíritos, como pode o espírito que não chegou à perfeição conseguir fazê-lo? Conseguir chegar à perfeição. Aí respondem os benfeitores, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí Allan Kardec pergunta, essa nova existência será através de um novo corpo? E eles redarguem, sim, exatamente. Então, a reencarnação é lei de evolução. Mas muitas vezes, para que a gente evolua, tem que sofrer certas cirurgias, senão continua doente. Outras vezes, para que a gente evolua, tem que ser submetido a certas dietas, a certos regimes, tem que atravessar certas zonas perigosas, tem que superar certos problemas do caminho. Então, embora nosso fanal seja o progresso lá à frente, a evolução lá longe, mas até chegarmos lá, nós temos uma série de coisas a contornar, a superar. Daí aparecem nos nossos caminhos lutas, sofrimentos, carências, dificuldades, problemas variados. Quando nasce uma criança, a mãe ou o pai devem dizer assim, ah, meu filho ou minha filha será médico, será uma doutora, será uma professora, será um professor. Então o pai já estabeleceu o que ele pretende que seja o destino final do seu filho em termo profissional. No entanto, até chegar lá, tem muito sarampo pelo caminho, catapora, cachumba, não é isso? Muito tombo, cabeça quebrada, dedo arrebentado. Então, o fanal nós já sabemos. A reencarnação é lei de evolução. Como o pai diz que gostaria de ver seu filho bem formado. Mas até chegarmos lá, temos os contratempos do caminho. As cataporas morais, os sarampos morais, as trombadas morais, que a gente vai dando pelo caminho. Está claro isto? Bom, então verificamos que, primeiramente, nós precisamos nos dar conta do que a gente entende pela gente. O que eu sou? Espírito reencarnado, sim. O que eu estou fazendo na Terra? Eu vim para evoluir. E o que é evolução? Ninguém vai imaginar na evolução de escola de samba. Né? Da porta-estandarte, do porta-bandeira, não. Do mestre-sala. Evolução é a conquista de umas tantas virtudes que nós ainda não temos. Cada vez que eu fizer uma conquista de um valor que eu até então não tinha, eu evoluí naquela área. Imaginemos quando alguém faz um curso de inglês e aprende agora a entender os gringos. Evoluiu nessa parte. Imaginemos que a gente seja uma pessoa de temperamento estourado e de repente vai ficando pacífico, tranquilo, engole sapos. Já evoluímos naquela área. Puxa, eu era ontem assim, hoje eu já estou outra coisa. Veja que evoluímos. Quando a gente não sabia português, escrevia saudade com C, não é? E de repente já sabe que Jussara é com C cedilha, embora muita gente escreva errado com 2 S's, porque toda palavra indígena não é escrita com 2 S's, não é? Tem que ser com C cedilha. Vocês não sabiam, por isso riram, né? É. Então, Iguaçu, isso tinha que ser com C cedilha, não poderia ser com 2 S's. Então, quando a gente aprende isso, olha, já evoluí. Eu tinha esse grau de ignorância, agora já não tenho.
Vejamos que quando a gente não sabe dançar tango aí aprende, eu já evoluí. Eu era duro, eu não sabia me mexer. Agora eu já tenho um gingadinho, já evoluí em termos de dominar o meu corpo, dominar meu controle motor. Então, o que eu quero passar para vocês? Que a evolução, ela pode se dar nas mais diversas áreas da minha vida. Quando nós falamos isto num circuito religioso e essa coisa não é bem explicada, o que é que vocês pensam? Que evoluir é ser igual a Emmanuel, igual a Chico Xavier, é falar manso, né? A evolução é uma coisa ampla. E a gente, quando fala em evolução, pensa apenas na evolução moral do espírito. É também evolução. Mas quando nós reencarnamos, não reencarnamos apenas para essa evolução de ordem moral. Nós renascemos para a evolução em sentido amplo. Por isto, os espíritos nobres nos dizem que nós só evoluiremos quando tivermos desenvolvido o quê? As duas asas. Uma é a do saber do cérebro, que a gente chama de intelecto. E a outra asa é a do saber do coração, que a gente chama de sentimento ou de amor. Agora, quando nós falamos desenvolvimento do cérebro, do intelecto, dentro disso tem milhões de coisas. Quando nós falamos desenvolvimento do sentimento, do amor, dentro disso tem milhões de coisas. Nós sintetizamos, não é? A asa da sabedoria intelectual, a asa da sabedoria moral. De modo que, à medida em que nós, na faixa jovem, vamos nos situando sobre o meu papel aqui, e vou me dando conta de que eu estou desempenhando bem o meu papel aqui, eu estou evoluindo. Ora, vamos nos situar a gente diante da gente. O jovem se olha no espelho da sua consciência e se pergunta, como é que eu estou? O que eu estou fazendo de bom para mim? Não estou fazendo de bom para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para a família. Não. O que eu estou fazendo de bom para mim? Se vocês não conseguirem encher os dedos de uma mão, estão muito ruins. Então a gente começa a pensar assim, eu me gosto? Eu gosto de mim? Aí, para eu responder a essa pergunta, eu preciso saber o que eu estou fazendo de mim. Estou cuidando bem do meu corpo físico? Como é que eu cuido bem do meu corpo físico? Veja quantos itens que a gente puxa e desdobra, puxa e desdobra. Por isso eu falei para vocês que do lado intelectual tinha 1000 coisas, eu falei até milhões, e do lado do sentimento do amor tem outras milhões. Então, como é que eu estou me tratando bem? Eu estou cuidando do meu corpo? Sim, porque se eu já cheguei à conclusão de que eu sou um espírito reencarnado, eu preciso cuidar do meu corpo para que eu faça bom proveito da reencarnação. Para que eu possa cumprir aquilo para o que eu renasci. E como é que eu faço bom uso do meu corpo? Eu preciso dar-lhe boa nutrição, eu preciso dar-lhe repouso, atividade. Quando eu digo repouso é o lazer, não é? Atividade. Eu preciso colocá-lo para atuar, para trabalhar a atividade do corpo. Então, eu estou cuidando bem do meu corpo? Alguns jovens poderão dizer que sim, outros já não tanto. Porque se eu aprendi a fumar, por exemplo, eu já não estou usando bem o meu corpo. Por quê? Porque Nosso Senhor me deu foles pulmonares limpos, perfeitos. E eu começo a enchê-lo de subprodutos do tabaco, desenvolvendo um enfisema pulmonar para daqui a pouco, desenvolvendo uma asma, uma bronquite para daqui a pouco, desenvolvendo um processo canceroso para daqui a pouco. Logo, se eu, na juventude,
já achei bonito imitar algo que não presta, no caso, em tela, o tabagismo, eu já não estou cuidando bem do meu corpo. Eu terei que visitar hospitais de tuberculosos para saber deles como é que eles contraíram tuberculose. Muitos vão dizer assim: eu fumei durante longos anos de minha vida. Visitar hospitais daqueles que tiveram que perder um pulmão, perder partes dos 2 pulmões e tem que respirar o resto da vida com aparelhinho, para que eles nos digam: foi o tabaco. Seria bom se vocês visitassem hospitais de amputados, para que eles nos dissessem: minha amputação se deveu ao vício do tabaco. Que isso as propagandas não dizem. Quando as propagandas se mostram na televisão, aquelas moças lindas, aqueles rapazes lindos, aqueles americanos lindões em cima de cavalos maravilhosos no Arizona, o homem que sabe o que quer, venha para cá, para o mundo de Marlboro. O povo não sabe que o mundo de Marlboro é um mundo espiritual inferior. Aquele lugar vermelho é o umbral deles, né? E a gente fica achando aqueles homens lindos. Todos morreram de câncer daquela propaganda, todos. Todos. Eu tenho a fita do depoimento do último dos moicanos, o último deles. Todos eram 4. 3 morreram de câncer. E o que deu o depoimento estava com câncer, mas ainda não tinha desencarnado quando eu vi a fita. Hoje, 3 anos depois, não sei. Então, para nosso juízo, se eu estiver atrelado ao tabagismo, já não estou cuidando bem do meu corpo. Por que é que eu começo a fumar? Por que é que o jovem começa a fumar? Primeiro, por imitação. Ah, meu pai fuma, minha mãe fuma. Infelizes esses pais, porque eles querem virtude para os filhos, mas não ensinam. Querem que o mundo dê virtude para os seus filhos. Eles não se sentem capazes. São pobres, coitados. E o jovem, que se acha sempre com a cabeça boa, não tem que imitar mau exemplo dos seus pais. Não tem que imitar mau exemplo dos seus pais. Por melhores que eles sejam maus exemplos, a gente nunca copia de ninguém. Então, outro item que faz com que os jovens passem a fumar: a insegurança. Se eu estou no grupo de amigos que fumam e eu quero ser igual a eles, a lei do grupo, que é estudada na psicologia, faz com que eu aprenda a fumar para eu não ficar diferente. A coisa que os jovens mais têm horror é de ficar diferente do seu grupo. Por isso, se o líder do grupo faz uma tatuagem, ele faz também. Ela faz também. Se o líder do grupo usa um brinquinho na orelha, o jovem do grupo que quer ficar igual, põe também, usa também. Se a moda é usar a saia lá em cima, a líder usa, as lideradas usam também. Se a moda é usar a camisa aberta, amarrada na cintura, o líder usa, os liderados usam também. Se a moda é deixar o cabelo crescer, os liderados deixam. Se a moda é raspar a cabeça, os liderados raspam. Então, o que é que isso vai determinando, meus amigos? Eu não me conheço jamais. Eu estou sempre imitando. Eu estou sempre indo atrás de alguém que está fazendo. Eu nunca parei para me perguntar enquanto jovem: eu gosto disso? Será que eu já me olhei no espelho e me vi como é que eu fico ridículo com a cabeça raspada, ou de cabelo grande, ou de cabelo picotado, ou de cabelo azul, roxo, amarelo? Não. Nunca eu me perguntei se eu gosto. Eu faço porque meu líder faz. Seja meu líder o artista, seja meu líder o jogador de futebol, seja meu líder o roqueiro, seja meu líder quem for. Mas é importante, se eu estou como espírito reencarnado na Terra, e o objetivo da reencarnação é evolução, se eu não estou me dando conta de mim, eu não estou evoluindo. Então o tabagismo tem todas essas possibilidades. Quando eu imito por imitar os que já fumam, quando eu quero ficar igual ao grupo, não tenho coragem de ser diferente, como os outros têm coragem de ser diferentes de mim,
eu não tenho coragem de ser diferente deles, eu quero ficar igual a eles. O linguajar, não é? A gente adota os jargões, a linguagem das nossas lideranças. E hoje em dia, por causa disto, grande massa de jovens já não sabe falar, já não sabe se expressar, porque só falam gírias. Pô, cara, legal, tá, né, ó, E aí, como não sabe falar, não consegue ler. Quando pega um livro que tem coisas escritas, ai, que livro difícil. Não é que o livro é difícil, é que sua cabeça que é vazia. Estão faltando os caracteres, olha. Se eu vou trabalhar num computador e ele não tem a memória necessária, os bytes necessários, eu não consigo nada. Esse computador é horrível. Não, põe a memória nele que ele funciona bem. Mude o programa dele que ele funciona bem. Nós também somos assim. Se a gente mudar a nossa programação interior, até agora eu estou seguindo este modelo, deixa eu mudar o modelo. Aí eu melhoro. De maneira que estou passando isso para vocês, para que a gente vá pensando junto. Ora, quando eu estou estragando o meu corpo, eu não estou cumprindo bem o objetivo da minha encarnação, que é de usar meu corpo para evoluir. O tabaco não nos faz evoluir, nos faz estagnar. Mas, de repente, nós também, como jovens, passamos a beber alcoólicos. Também por imitação. Porque nossos pais bebem. Porque em nossa casa tem. Minha mãe tem um barzinho lindo na sala. Meu pai serve aos amigos. Então, quando meu pai sai, eu bebo. Se meu pai bebe e ele é meu herói, é sinal que é bom beber. Se minha mãe bebe e ela é minha mãe, é sinal que é bom beber. Se eles nunca me falaram nada contra, é porque eles têm tudo a favor. E aí a psicologia do adolescente, a psicologia do jovem vai seguindo por aí. Depois voltamos à questão da lei do grupo. O líder faz. Nós temos que fazer. Verifiquem agora nas televisões as propagandas de cigarros e de álcool, se eles usam mais coroas. Só jovens. E qual é a proposta dessa propaganda? Dizer que aquilo é para jovem. E quem ainda não se conhece, e é muito comum que na juventude o indivíduo ainda não se conheça, ele vai seguindo a onda. Quando nós entramos na adolescência, a gente vive conflitos de tal ordem, porque a gente não se sabe. Como a gente tem a carinha muito novinha, muitos adultos dizem assim, menino, menina, não tem coisa que agrida mais ao jovem. Nessa fase. Depois que ele passa dos 30, é ótimo quando alguém diz assim, essa moça, aí a gente fica feliz. Mas quando a gente é moça e moço de fato, a gente fica horrorizado quando alguém nos chama de menino, de menina. Então a gente quer mostrar que não é mais menino, que não é mais menina. E aí começa a fazer bobagem. A carinha é muito moça e a gente quer mostrar que a gente é mais velho. A ânsia de quem é muito novinho é fazer 18 anos, é fazer 25 anos. Não sabe que depois vai querer voltar. Vai querer voltar? Eu já comecei há algum tempo a não fazer aniversário. Eu já estou desfazendo aniversário. Cada ano que passa eu desfaço. E eu tenho fé em Deus que ainda vou ter paralisia infantil. Ah, sim, eu vou tomar a tríplice próximo ano, que eu estou andando para trás. Graças a Deus. Cada vez que me consulto no médico, coração de menino, eu digo, ai, que bom. A cara de menino, porque a raça não deixa nem pé de galinha. Então eu digo, vou morrer de paralisia infantil. Tenho fé em Deus. Daí, meus amigos, é muitíssimo importante que a gente se pergunte assim, estou tratando bem do meu corpo, que é o instrumento da minha encarnação. E aí, se eu não estiver tratando bem do meu corpo, eu começo
a pensar nele. Porque se eu sou muito jovem e já estou desestruturando o meu corpo, até onde eu consigo chegar? Imaginemos eu com um carro 0 km, passando a 1000 pelos quebra-mola. Será que ele dura muito tempo? Não cuidando bem do seu combustível, colocando qualquer combustível deteriorado, adulterado nele. Será que eu tenho carro para muito tempo? O nosso corpo físico, disse São Francisco de Assis, é o nosso jumentinho. Como já não vivemos na época dos jumentinhos, estou colocando o exemplo do carro. Vivemos na época do carro. Então, se eu não tratar bem da minha máquina, ela não dura muito tempo. Estou usando bem o meu corpo? Minha primeira pergunta depois que eu me dou conta de que sou reencarnado. E as drogas? Bom, Raul, você já falou de 2 delas. Porque o tabaco é droga e o álcool é droga. Por isso é chamado álcool. Só que existem drogas aceitas pela sociedade e drogas que a hipocrisia social não aceita. Basta que vocês leiam as estatísticas dos que morrem e se mutilam e adoecem anualmente pelo uso de alcoólicos e de tabacos, e vocês vão ver que cifra gigantesca. Que cifra gigantesca. Daí, o espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, chamar o álcool de veneno livre, numa de suas mensagens. Veneno livre. Por quê? Porque é tão livre que nós temos nas nossas casas à vontade. Que a sociedade aplaude. E o rapazinho, para mostrar que é homem, ele tem que beber. A mocinha, para mostrar que é mulher, ela tem que beber. Tudo é mentira. A gente mostra que é homem mesmo, ou que é mulher mesmo, quando a gente não precisa de nada disto, que os outros morrem de necessidade. Quando eu consigo ser alegre, jovial, namorador, bem careta. Bem light. Tenho nada na cabeça para me excitar, para fazer... Não, eu sei o que eu estou fazendo, estou lúcido, domino meus impulsos, porque não tenho nenhuma droga no juízo. E isto é ser gente. O mais é ser um pateta. Ah, eu quero me alegrar, eu tomo uns trecos e fico igual um mico, né? Faço aquela miquice enquanto dura o efeito do álcool. Aí eu namoro, aí eu danço reggae, aí eu faço... Passou o efeito, volto eu para minha timidez, para o meu esconderijo outra vez. Eu não estou normal, eu não sou normal. O bom é que, com a caretice que me é peculiar, eu digo, me ensina a dançar o reggae, me ensina a dançar o hip hop, me ensina, para eu saber o que eu estou fazendo. Então, é preciso que a gente se conheça e se dê conta se o nosso corpo está sendo bem usado. Sobre as drogas pesadas, não vamos nem entrar no mérito. Se eu já falei essas coisas a respeito do tabaco e a respeito do alcoólico, as outras drogas mais pesadas, a gente nem precisa gastar tempo com elas. Vocês todos já sabem. A nossa proposta não é falar das drogas. A nossa proposta aqui é levantar se eu estou ou não tratando bem do meu carro, do meu jumentinho, do instrumento que Deus me deu para esta encarnação. E eu tenho que me dar conta disto. Se eu estiver cuidando bem do meu corpo, eu estou atendendo a uma proposta divina quando me mandou para a reencarnação.
E se eu estou atendendo a essa proposta divina que me enviou a reencarnação, a minha vida relativamente ao uso do corpo está ligada a Deus. Então eu estou vivendo religiosamente. Veja que nós estamos encarando a religião a partir da nossa vida prática para a nossa relação com o Criador. Não é o contrário. Não é eu encher a cabeça de preceitos divinos e depois viver atormentado porque eu não consigo fazer aquilo. Eu vou fazendo as coisas boas e me sinto mais ligado a Deus. Daí, Jesus Cristo nos haver dito: como podereis amar a Deus a quem não vedes, se não amais ao vosso próximo a quem vedes? E o nosso próximo mais próximo, quem é, gente? É a gente. E tanto é verdade que Jesus Cristo também nos propôs amarmos ao nosso próximo da forma como nos amássemos. A pessoa que a gente mais gosta é a gente. Então, vale a pena que eu me dê conta do meu corpo. Eu estou cuidando bem do instrumento da minha encarnação. Se eu estou vivendo religiosamente, no que diz respeito à minha vida biológica. Mas aí o que fez o Criador? Me colocou num contexto familiar. Eu reencarnei filho de uma mãe e de um pai. Sem dúvida. Mesmo que minha mãe tenha sido mãe solteira, mas ela não foi fecundada pelo Divino Espírito Santo. Houve um pai nessa história. Mesmo que ao renascer eu não conheça meu pai, mas minha mãe, pelo menos, teve que me dar a luz. Mas vamos considerar uma conjuntura familiar comum, normal, onde a gente tem a mãe, o pai, às vezes já os irmãos. Por que é que eu renasci nesse contexto familiar? Se não existe acaso, conforme a gente aprende na doutrina, não existe acaso na lei de Deus, nada acontece por acaso, tudo ocorre segundo as leis que são perfeitas, porque são de Deus. Eu renasci filho desse pai, filho dessa mãe, irmão daqueles irmãos, porque eu preciso disso. Eu preciso dessa relação, eu preciso dessa vinculação, eu preciso desses caracteres que estão juntos comigo. Mas aí, à medida que eu me torno jovem, eu vou me dando conta, por exemplo, eu não me acerto bem com minha mãe. Tenho diferenças magistrais com minha mãe. E adoro meu pai. Sou apaixonado por meu pai. Ou o contrário. Não topo meu pai. Tudo o que eu quero é com minha mãe. De repente, eu adoro meus pais. Mas meus irmãos, Mas vejamos que se as leis de Deus não falham, tudo tem sua razão de ser. Porque é então que eu renasço com essas pessoas que me são difíceis. Porque eu também devo ser difícil para elas. A gente só olha do nosso lado. Mas eu devo ser difícil para esse pai, para essa mãe, para esses irmãos. Já que eu sinto essas coisas de dentro de mim, eu também não devo ser fácil para eles me aturarem. Mas qual é o objetivo da divindade ao me colocar num contexto familiar?
É para que a gente se estranhe e se bata um com o outro? Não. É para que nós nos reconciliemos. É para que a gente se acerte. À medida em que eu conheço doutrina espírita, estou na mocidade espírita, estou estudando essas coisas, eu sei que a lei da reencarnação não é uma casualidade. Eu não topo minha mãe, mas ela é minha mãe, cara. Mas ela me deixou renascer. Tenha o defeito que tiver, ela não me abortou. Há tantas mães lindas, maravilhosas, que abortam seus filhos. A minha, que tem todos esses problemas que eu vejo, não me abortou. Só por isso, ainda que eu não a ame, eu preciso respeitá-la. Ela me deixou nascer. Olha como a minha visão começa a mudar. E se eu preciso respeitar a minha mãe, porque me deixou nascer, na hora que ela é chata comigo, eu tolero. Porque eu estou pensando, mas essa chata é que me deixou nascer. Na hora que ela me exige certas coisas, eu estou doido para explodir, mas eu reflito. Foi essa exigente que me deixou nascer. E graças a essa minha gratidão, eu começo a ver coisas boas nela. Puxa, mas ela é chata, ela me exige as coisas, mas quando eu estou doente, não se afasta da minha cabeceira. Quando eu preciso de alguma coisa, ela é minha primeira amiga. É a primeira pessoa que aparece. Poxa, eu preciso aproximar-me desse coração. Eu vou fazendo esforços. A princípio eu saía de casa, tchau mãe. Nem olhava para ela. Agora quando eu saio eu olho para ela, tchau mãe. Já estou mudando. Não importa quanto tempo vai durar. Se eu vou fazer esse tchau mãe durante 1 ano, olhando para ela já, aí eu vou sentindo, puxa, nunca eu dei um abraço na minha mãe. Aí agora eu digo, tchau mãe, um abraço aqui. Aí dou aquele abraço que eu passo o braço e tiro. Hã? Aperto a mão, aquele pessoal que aperta a mão da gente segurando na pontinha assim. Coisa mais horrível. Melhor não apertar a mão, porque assim, quando eu vejo que alguém aperta a minha mão assim, eu tiro logo. Que ainda vai sugar meus fluidos, né? Aí eu começo a ter um carinho diferente com minha mãe. Tudo porque eu pus na minha cabeça que com todos os defeitos que ela tenha, e deve ter, porque é uma pessoa humana, ela me deixou nascer. E isto eu não tenho como agradecer. Isto é um valor. Se eu sou jovem, empolgado, estudioso ou não, maneiro, quentíssimo, porque ela me deixou nascer. Então eu devo tudo a ela. Às vezes, se é mãe solteira, puxa, sou filho de mãe solteira, mas ela teve a dignidade de não me abortar quando o pai fugiu. Então eu vou dando valor a essa mãe. Trabalhou doidamente para que eu chegasse até aqui. Me criar sem meu pai, me criar sem um pai. Olha só que mulher. E nunca me faltou o essencial. Comer, beber, fui para a escola, estou estudando, tenho saúde. Quanto que eu devo a essa mulher, meu Deus? Aí a gente começa a sentir que a nossa vida é outra. Mesmo raciocínio eu faço para o meu pai. Aquele homem rude, que não me abraça, que não me beija. Mas aí eu penso, como é que ele foi criado? Apanhando, trabalhando na roça, trabalhando desde criança, não teve brinquedo. Seu brinquedo já foi a enxada, o ancinho, a foice cortando madeira. Aí eu começo a justificar que esse homem rude formou família e é quem me mantém até hoje. Eu começo a olhar para ele com outra visão. Eu continuo tendo minhas diferenças com ele, porque a reencarnação nos trouxe juntos para que a gente acerte isto.
mas eu estou sabendo que ele tem um valor incomensurável. Qualquer coisa que eu precise já está meu pai para me defender. Ele não tem coragem de me abraçar e me beijar. Será que é por maldade dele ou por timidez dele? Ele não foi acostumado a isso. Como é que ele vai dar uma coisa que ele nunca recebeu? E como ele se criou assim, e é um homem honesto assim, os filhos também podem crescer e se tornar honestos sem isso, pensará ele. Mas se eu sou jovem e justifico que eu tenho uma cabeça ótima, que eu vou consertar o mundo, eu é que sei, então por que eu não entendo ele? Se eu vou entender meus colegas, meus líderes, se eu entendo os artistas que usam droga, poxa, mas ele também, por que eu não vou entender o meu pai? Então eu começarei a estabelecer com ele uma relação vibratória diferente. Não tenho ainda muito acercamento, mas eu já oro por ele, já vibro por ele, já agradeço a ele. Oi, pai. Tchau, pai. E isso vai me amaciando o coração. E isso vai me dando lucidez. No dia que eu olhar para aquele homem deitado, dormindo, e eu pensar assim, com todos os defeitos, ele é meu pai. É por ele que eu estou aqui. Nossa relação com essas criaturas vai mudando. Raciocínios similares a gente vai fazer para os nossos irmãos. Por que a gente renasceu irmão consanguíneo? Tá certo que ele é uma mala. Tá certo que minha irmã é uma mala sem alça molhada. Mas eu também não devo ser fácil para ele. Eu não devo ser fácil para ele. Então, é graças a esse gênero de reflexão, de que a família não é formada por Deus por acaso, ou para o acaso, que eu começarei dentro de mim a fazer esforços. Eu não sei quanto tempo vai durar esse esforço que eu vou fazer. Se eu vou conseguir superar-me em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, ou na encarnação inteira. Mas é importante que dentro de mim exista sempre esse trabalho de me relacionar bem com essas pessoas que fazem parte do meu circuito familiar. Se eu estiver mantendo essa peleja comigo, naturalmente, tranquilamente, sem neuroses, se eu estiver sentindo que eu estou me aproximando afetivamente de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu estou atendendo à proposta divina da reencarnação, que é lei de evolução, da família, que é a microescola das almas. Nós aprendemos a nos relacionar na família, com 2, com 3, com 4, com 5 elementos. Por quê? Qual é o destino que Deus quer para nós? Quer que a gente forme a família universal. E como é que eu vou manter-me numa família universal se eu não consigo me manter numa família de 5 pessoas? Logo, a família consanguínea é um laboratório que Deus usa para que eu, a partir do mínimo, aprenda a lidar com o máximo. Imaginemos Jesus Cristo, guia do planeta, amando a todos nós, o que é que ele não teve que superar para chegar até aí? Porque se é-me difícil amar a uma pessoa, amar a 2 pessoas, amar a 3 pessoas ou a 10 pessoas da família, como é que eu vou amar a humanidade? Cada vez que eu disser assim, precisamos amar a humanidade, o mundo precisa de amor, e eu me lembrar que na minha casa eu bato de frente com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, eu me sinto tão hipócrita com relação à minha pregação, eu me sinto tão assim, sem sentido no que eu estou dizendo.
Mas se eu estiver dizendo isto, que o mundo precisa se amar, que nós precisamos nos amar, e dentro de minha casa eu estou fazendo esse esforço para chegar a isso, eu me sinto feliz. O que eu estou dizendo para os outros é o que eu estou tentando, é o que eu estou fazendo. Ainda não consegui, mas eu não estou dizendo que as pessoas já têm que ter conseguido. Estou dizendo que nós precisamos lutar para chegar lá. E isto será vida religiosa. Em relação à minha família, eu estarei me comportando religiosamente. Por quê? Porque estarei atendendo aos propósitos de minha religação com Deus. Nós que conhecemos nos estudos espíritas a doutrina da reencarnação, sabemos que esses embaraços no relacionamento, essas mágoas que a gente não sabe de onde vieram, esses ódios, muitas vezes, que a gente não sabe como nasceram, agora a gente sabe. O que não tem explicação aqui, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, há de tê-la no passado. Causas atuais das aflições, o que não tem causa na atualidade, há de ter causa no pretérito. Ora, se eu já sei disso, por que eu vou ficar perdendo tempo e fingindo que não sei? Se eu estou na minha luta tranquilamente, mas só Deus e eu sabemos como é que eu trabalho isso dentro de mim, para cada dia eu estar um pouco melhor do que no dia anterior. Isto é vida religiosa. Ninguém está vendo. Ninguém está sabendo. Não tem que preencher cadernetinha nenhuma. Não tenho que ficar na frente e falar, dar testemunho de nada. Eu tenho que dar testemunho dentro de mim. Isso é vida religiosa. E cada dia eu peço a Deus que me dê força para eu conseguir atender a esse programa. Então verifiquemos. Eu comecei por me perguntar quem eu sou. Me dei conta de que sou um espírito. Me dei conta de que sou um espírito reencarnado. Me dei conta de que a reencarnação é lei de evolução. E agora eu começo a me perguntar essas coisas. Como é que eu estou me relacionando comigo? E aí, dentro dessa chave, como é que eu estou cuidando do meu corpo? Como é que está a minha relação com a minha família? E como é que está a minha relação com a minha família maior, com a sociedade? Como jovem, o que é que eu estou fazendo na sociedade? Quando nós passamos pelas ruas da cidade e vemos os muros, as estátuas, os monumentos, as portas, os prédios pichados de colorjete, eu digo assim, lamentável. Porque são jovens que estão fazendo. Com que objetivo? Insegurança. Colocar ali a minha marca, a marca do meu grupo, da minha patota, da minha galera, mas eu estou desrespeitando o patrimônio alheio. Ou patrimônio público, que é de todos. Quando eu vou e picho um muro recentemente pintado ou construído, é um desrespeito a quem o construiu, que gastou dinheiro para embelezar sua casa, embelezando a rua, embelezando a cidade. Aí eu vou lá e picho. Por um capricho meu. Não está certo. Não pode estar certo. Eu vou numa obra de arte da cidade e picho. Eu vou na placa de trânsito, que pode fazer com que muitas pessoas morram, se estiver pintada. E picho. Olha o que tem na cabeça. Então, eu começo a pensar, o que eu estou fazendo para uma sociedade melhor como jovem? Se eu sofro influência dos meus colegas, é natural. Por que é que meus colegas não podem sofrer a minha influência?
Eu posso sofrer a influência negativa e não posso influenciar positivamente? Que história é essa? Eu devo saber de muitos colegas meus que fazem parte de gangues de pichadores e eu nunca lhes falei nada. Eu também sou pichador. Um notável escritor francês diz assim: se eu conheço a verdade e não a propago, eu me torno cúmplice de mentirosos e falsários. Imaginemos, eu tenho uma amiga, uma colega, minha colega de escola, da minha idade, que engravidou e vai fazer o aborto. E eu não lhe falo nada do que eu sei. Eu ajudei a fazer o aborto. Ah, mas ela não é espírita. Problema dela. Eu vou dizer. Se ela vai acreditar ou não, já não é problema meu. Porque ela pode acreditar ou não no médico. Então eu vou dizer. Se eu não disser, eu sou cúmplice do aborto. Se eu tenho um amigo, um colega com quem eu tenho intimidade e que usa drogas, e eu nunca lhe falei dos efeitos sobre o perispírito. Ah, mas ele não vai saber o que é perispírito, mas eu digo sobre a alma. Sobre o corpo espiritual que está no Evangelho. Eu nunca lhe falei nada só para não parecer careta. Sou eu que estou ajudando a ele a se manter drogado. Porque de repente uma palavra que a gente diga fica germinando na cabeça do outro até se desenvolver e a pessoa para. Puxa, aquilo que fulano me falou tem senso. Tem tudo a ver. Quantas vezes nós sabemos que os nossos companheiros, que as nossas amigas estão viajando numa maionese federal e eu fico na minha de puro, de bonzinho, sem coragem de ousar falar do bem. Olha que coisa séria. Qual é o meu papel na sociedade? Disse Jesus: vós sois o sal da terra. Para que serve sal? Para que serve sal? Para destacar o sabor das coisas e para prevenir da putrefação. As duas funções básicas do sal. Se eu sou sal da terra, onde eu estiver, vou destacar o sabor das boas coisas. Não vou ficar fazendo catequese para ninguém. Isso é feio, horrível. Não vou ficar querendo dizer para os outros, só o espiritismo salva, vinde aqui, seja espírita. Não. Mas se eu estou vendo que o meu companheiro da sociedade está se enfiando num buraco sem saída, eu tenho respostas para ele. Eu tenho propostas para ele. E fico com medo de dizer, com medo de perder a amizade dele, e deixo ele errar, e deixo ele cair no bueiro, eu sou conivente com ele. Claro que eu sou. E aí, como eu sou o sal da terra, eu tenho que prevenir as pessoas da putrefação. Eu me ofereço. Eu digo o que eu sei. Eu envolvo com o sal que eu sou. Se ele depois quiser se lavar e putrefazer-se, opção sua. Mas eu cumpri o meu dever. Veja como é diferente. Jesus Cristo nos disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser. Mas ele ensinou tudo. E veja, 2 milênios depois, 20 séculos depois, nós estamos começando a querer.
Mas por que que a gente está começando a querer 20 séculos depois? Porque 20 séculos atrás, ele nos disse. Ele sabia que a maioria não ia querer naquela hora, mas que um dia quereríamos. 2 milênios depois. E o que são 2 milênios para a vida eterna da alma? 2 milênios depois, a gente começa a se reunir em nome de Jesus, a trabalhar em nome de Jesus, a querer segui-lo, embora à distância. Mas ele deixou a mensagem plantada em nós. Então, a mesma coisa a nossa vida na sociedade. Onde eu vi que há risco de putrefação, eu sou o sal da terra. Deixa eu colocar minha pazinha aí. Deixa eu jogar minhas pitadinhas aí. Se colar, muito bem, colou. Se não salgar, fica para outro dia. Mas eu já joguei o salzinho que eu tinha para jogar. Quero deixar claro isto. E dar a vocês uma dica de que, se hoje eu, Raul Teixeira, sou espírita, graças a Deus, foi porque um dia um colega meu, espírita, não teve vergonha de me falar do espiritismo, quando eu lhe disse das coisas que eu sentia. Eu vejo isso, eu sinto aquilo e tal e coisa. O padre me dizia que era o capeta. Mandava eu escrever o credo em laudas de papel, e quando eu visse o capeta, eu enrolava e queimava aquilo dentro de casa. Eu escrevi uma resma de papel almaço com o credo. Quase pus fogo na casa. E parecia que o capeta sabia mais do que eu rezar o credo, porque quanto mais eu rezar, mais ele aparecia. E esse amigo me disse, não, lá na minha mocidade espírita, a gente estuda isso como sendo mediunidade. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mediunidade? É, mediunidade. Vai lá, Raul. Vamos lá para você conhecer. Você está sentindo tudo isso. E lá na sua religião você não está acertando? Vamos lá. Relutante, 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 mas eu estava sofrendo. Eu tinha que ir. O máximo que podia acontecer, se eu era uma pessoa minimamente inteligente, o máximo que podia acontecer é eu não gostar e não voltar mais. E aí, quando eu cheguei lá, descobri que era de fato a tal da mediunidade. Acertei os ponteiros com a mediunidade. Descobri que Satanás é uma invenção mitológica para impor às pessoas certo tipo de comportamento. Olha, fiquei livre do Satanás. Porque a gente andar achando que Satã nos está espreitando para na primeira chance nos fisgar é horrível. Gera neuroses, gera psicopatologia. Imagine, eu estou aqui, mas o olho do Satã está me olhando. Deus me olha de um lado, Satã do outro. Digo, ai meu Deus do céu. Se a gente comete um erro, Deus nos olha para nos castigar. Satã nos olha para nos fisgar. Eu digo, estou frito. Cheguei no Espiritismo e vi que não era isto. E a doutrina me falava com tamanha lógica, com tamanho bom senso, que eu digo, não tem jeito, é isso mesmo, é isso que eu sinto. Vou experimentar. Nunca mais. Aí um dia, o Satanás escreveu num papel assim, usando minha mão. Chamo-me Luiz, quero colaborar com você. Eu digo, oi, que Satanás maravilhoso. Durante anos a fio, aquele espírito me acompanhou, já me acompanhava, e o padre dizia que era Satanás. E por isso, quanto mais eu rezava, mais ele se aproximava de mim. Porque aí eu entrava na faixa, eu orava com sinceridade. Só que eu achava que eu estava vendo o Lucifer. Bom, se eu conseguir realizar na sociedade
o meu papel. Dizer sim, sim, dizer não, não. Quando eu veja que eu tenho que dizer sim, quando eu veja que eu tenho que dizer não, quando eu veja que eu tenho que interferir falando alguma coisa, quando eu vejo que eu tenho que interferir calando a boca. Se eu estiver cumprindo o meu papel, a minha vivência na sociedade é religiosa. Que foi Jesus que me propôs, seja o seu falar sim, sim, não, não. Quando há algum tempo, todos nós acompanhamos os terríveis episódios do maníaco do parque, no estado de São Paulo. Uma vez que a nossa sociedade ocidental adora dar razão às vítimas, ou às pretensas vítimas, sempre a vítima acaba tendo razão. Aquelas moças todas que foram ser viciadas, assassinadas, etc., passaram a ser vítimas. E o grande vilão, o maníaco do parque. Analisemos com cuidado. As moças não o conheciam. Ele lhes passava a conversa. Dizia que ia lhes fazer fotos. E lhes conseguir um lugar de modelo. Elas deviam se achar lindas. E chamava para ir fazer foto no matagal. E elas iam. Minhas amigas, meus amigos, o que é isto? Elas que eram maníacas do parque. Ué, mas o que é isso? Um sujeito que eu não conheço. Eu sou uma moça acima de qualquer suspeita. Aí um homem que eu não conheço me passa a conversa, diz que vai me dar mundos e fundos, mas eu não o conheço. Me chama para um matagal, para uma floresta, e eu vou. Claro que a gente respeita a dor das famílias, mas eram muito ingênuas para o século XX. No final, se vocês um dia encontrarem um carinha bonitinho no ônibus, que diga que vão levar vocês para a Serra de Itatiaia, para tirar fotos, para sair na revista Playboy ou lá o que seja, que vocês vão ser modelos fotográficos, e vocês forem, não venham depois baixar em mim, porque não tem jeito. Nós temos que ter juízo. Então, na nossa vida social, há coisas que a gente diz sim, há coisas que a gente tem que dizer não. Às vezes, até para o namorado, a moça tem que dizer não. Peraí, alto lá. Né? Às vezes o namorado fala aquela jura, né? Querido, eu sem você. É mentira. Quando ele fizer essa jura muito jurada, não acredite. É só para usar. E os rapazes que se julgam muito inteligentes, cuidado. Porque a moça fica caidinha por ele. E ele se acha o Dom Juan. E daqui a pouco tá com 2, 3 meninos no cangote. E a sociedade ainda diz que foi ele que fez mal a ela. Por favor, garotada, juízo. Por causa de um segundinho de coceira, a gente estraga uma vida inteira mal pensada. Estamos falando quase no 3º milênio. Não há mais o que esconder. E todos vocês sabem disto, nos dias em que os veículos de comunicação estão dizendo que a cada dia as moças se tornam mães mais cedo na adolescência. Cada dia os rapazes se tornam pais mais cedo. Cada dia a juventude está começando a beber mais cedo. Então a gente não pode esconder isso. É importante que a gente avalie antes. Eu quero fazer. É gostoso fazer. E depois que eu fizer? Eu tenho que pensar no depois. Há prazeres de um minuto
que não valem a pena, enquanto a gente não se estrutura para ele. Porque vai ser uma vida inteira de agonias. Enquanto nós não nos utilizamos um do outro, a sociedade faz de conta que não está vendo, os pais fazem de conta que não estão sabendo. A partir do momento em que a gente se compromete, e os pais aparecem. As mães, os pais, agora eles são muito ciosos dos seus filhos. Agora, antes eles não sabiam com quem os filhos estavam, onde é que estavam, até que horas estavam, como é que chegavam. Essa é a hipocrisia social com a qual a gente tem que conviver. Então, estou lhes dizendo diretamente, vamos estabelecer certos limites. Não acreditem nos namoros da novela. Aquilo é na novela e que está contaminando as mentes. Aqueles atores são podres de rico. Eles estão fazendo um papel. Eles não têm filhos passando necessidade. Eles moram em palácios, porque eles têm muito dinheiro. São atores, são atrizes fazendo papel. E a gente, se fizer aquilo, nós vamos comer o pão que o capeta amassou com a ponta do rabo. Nos dias em que a gente se forma e não tem emprego, nos dias em que os nossos pais não podem nos aguentar com mais um menino. Então vamos pensar nessas coisas antes. Não estou querendo fazer preleção puritana para ninguém, nem tenho a ingenuidade de imaginar que eu vou convencer a qualquer de vocês. Tenho consciência de que não vou. Mas, como eu lhes disse, que nós temos que colocar o nosso sal, e aí o compromisso já não é nosso, eu estou fazendo a minha parte. Para que amanhã nenhum de vocês diga, o Raul nos falou certo dia e nunca nos abriu os olhos para isto. Isso vocês não vão poder dizer. Mas que eu tenha qualquer ilusão, não tenho. Honestamente, não tenho. Cada um de vocês vai continuar vivendo o que gosta de viver, fazendo o que gosta de fazer e usando as liberdades que lhes são dadas. Mas cada um vai assumir por si. Se eu conseguir viver na sociedade, fazendo o meu papel, dando conta de minhas responsabilidades, dizendo sim, sim, não, não, sempre que for necessário, eu estou vivendo mais próximo de Deus. Eu estou vivendo na sociedade religiosamente. Então, a religião para a juventude não é um lugar onde a gente se encontra, fecha os olhos, reza, 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 canta, 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 aí se abraça, para lá, alegria cristã, para lá. Isso tudo é palco. A religião está dentro. A religiosidade está na atitude. A seriedade com que eu vivo minha vida é que diz da religiosidade que eu carrego em mim. E quando eu digo seriedade com que eu levo minha vida, não estou falando de caras emburradas e caras amarradas como sinônimo de seriedade. O jovem é aquela pessoa que deve estar de bem com a vida se não carrega conflitos. Que sorri, que brinca, que namora, que se casa. Mas tem um compromisso com a vida. Eu vim para evoluir e não para marcar passo. Eu estou aqui para crescer para Deus e não para minguar, querendo inutilmente fugir de Deus. Então a seriedade é a forma responsável com a qual eu dirijo minha vida, pela qual eu conduzo meus passos. Para que nós, na juventude, e de resto em qualquer faixa de idade,
vivamos religiosamente, os nobres espíritos nos sugerem 3 momentos, 3 passos ou 3 coisas. O primeiro passo é o cumprimento dos nossos deveres para com a vida. Cumprir deveres. Se eu sei que tal coisa é importante para a minha vida, é meu dever fazer, eu vou fazer. É meu dever. Dever a gente não discute. Dever a gente cumpre. Vai ser apertado para mim, vai ser mais difícil para mim, mas é meu dever? Eu vou fazer. O segundo momento é desenvolver, com relação à crença, fidelidade. Fidelidade. Os nossos grandes problemas à frente da fé religiosa é a nossa infidelidade aos princípios. Quando tudo aquilo que eu apregou como sendo coisa boa, eu faço o contrário. Ou eu simplesmente não faço. Então é óbvio que eu não sou fiel. Se eu digo a vocês que o álcool é prejudicial à saúde, mas não consigo viver sem ele, claro que eu estou sendo infiel àquilo que eu sei. Se eu digo a vocês que o tabaco é danoso à saúde, e por minha vez eu fumo, eu estou sendo infiel. Eu que falo, estou sendo infiel porque eu sei. E estou dizendo uma coisa que eu sei, mas não estou fazendo a coisa que eu sei. Aí Jesus Cristo disse algo assim, meus amigos: todos os erros vos serão perdoados. Todos. Menos os erros cometidos contra o Espírito. Na tradução para a Vulgata Latina, que deu a Bíblia que a gente conhece hoje, São Jerônimo, que era secretário do Papa Damásio I, e que foi incumbido de fazer a versão do texto grego para o texto latino, chamado de Vulgata Latina, da Bíblia, ele escreveu assim: todos os pecados vos serão perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito Santo. O que perde completamente o sentido. Nós não cometemos pecado contra o Espírito Santo, coisa nenhuma. Nós cometemos erros contra o Espírito. Tudo aquilo que danifica o Espírito, que causa problema ao Espírito, esse não tem perdão. Que expressão forte de Jesus. Porque é que ele disse que os pecados ou os erros contra o Espírito não teriam perdão. Não tem perdão dos outros. Tudo aquilo que a gente erra de caso pensado, a gente erra sabendo que está errando, quem é que pode nos perdoar? Mesmo que as pessoas digam assim: não, eu entendo, eu compreendo, você não fez por querer, mas eu sei que eu fiz por querer. Por mais que as pessoas que gostem de mim passem a mão por cima de mim, mas elas não me conseguem perdoar porque eu não me perdoo por dentro. Eu só consigo me perdoar depois que eu realizei alguma coisa capaz de energeticamente compensar o erro que eu cometi. Todos os pecados, os erros, as pessoas nos podem perdoar. Mas os erros que eu cometo de caso pensado são os erros contra o Espírito. Aquele que a gente diz assim: eu abafo a minha consciência e faço. Claro que esses serão mais caros para mim, eu vou pagar mais caro por eles. Vou pagar a quem? A Deus? A Jesus? Não, a mim mesmo. É onde as pessoas encontram as fontes das neuroses. Elas começam a conhecer as realidades da vida
não fazem nenhum esforço para vivenciá-las, e aí começa a se conflitar, porque eu sei e não faço, eu sei e não faço, aí vai dando neurose, vai neurotizando. Não é assim. Vamos gradativamente ganhando forças para superar os nossos erros. Vamos começar por aquilo que é mais fácil eu superar em mim. Não queiramos começar do teto, da cumieira. A partir de hoje, eu vou ser mais espírita que Allan Kardec. É bobagem, não vamos conseguir. Vamos conseguir a cada dia trabalhar um pouco nossas lutas. E ao final de cada dia, eu fazer a minha avaliação. Senhor, ainda não era isso que eu queria lhe oferecer, mas foi isso que eu consegui fazer. Me ajude, me reforce para o meu amanhã. Cada dia eu faço meu levantamento. Senhor, ainda não era isso que eu gostaria de lhe dar, mas recebe o pouco que lhe ofereci hoje. Eu tive vontade de brigar com fulano e já não briguei por amor a ti. Eu tive vontade de trair a Beltrano e já não a traiçoei por amor a ti. Eu tive vontade de me perder no mundo, mas me segurei para me achar em ti. Senhor, cada dia eu vou tendo uma maneira de ir me trabalhando sem nenhuma neurose, mas sabendo que os erros que mais nos comprometem são aqueles que a gente comete sabendo que os comete. Então, só nós nos podemos perdoar. Só a própria consciência recuperada, saneada, pode nos dar chance. Com isso, meus amigos, se eu estou vivendo dessa forma, lutando a minha luta, trabalhando o meu trabalho, sem me perder na neurose, sem achar que amanhã eu tenho que ser santo, mas sabendo que eu preciso ser um pouco melhor do que sou, eu estou trabalhando religiosamente. A minha religiosidade eu carrego por dentro, como vocês, cada um de vocês carrega a própria religiosidade. Mas o jovem espírita precisa saber que a religião verdadeira não está nos emblemas exteriores. Não está no templo que a gente frequenta, seja ele qual for. Não está nas palavras que a gente diz. A nossa religião verdadeira está na vida que a gente leva. Então, todos vocês vivam como jovens, alegres, joviais, gozadores, prazenteiros, mas não esqueçam-se de que todos são espíritos reencarnados. Isso quer dizer, já vindos de outras experiências, de outras jornadas, de outras quedas, de outras virtudes. E a reencarnação tem por escopo, tem por objetivo, tem por fanal nossa evolução. Evolução que se dá em todos os níveis de nossa vida. Quando eu aprendo a fazer qualquer coisa que eu não sabia, eu estou evoluindo. Quando eu aprendo a solucionar qualquer problema, seja um problema de matemática, de física, ou um problema da vida, um problema existencial, que eu não sabia, eu evoluí. Então nós vamos nos valorizando mais, porque todos somos herdeiros do universo. Nosso Pai Celeste é que é o dono de tudo. Se nós somos seus filhos, este universo nos pertence. Está aberto a todos nós para que evoluamos. Nós somos senhores daquela estrela, daquele sol. Todos nós. Então cabe-nos não ver a religião como sendo uma proposta
simplesmente exterior. Que a gente senta, fecha os olhos, faz, amolece a voz. Tudo isto é palco, repito. É cenário. É impostação. Eu posso estar falando aquele monte de coisas, fazendo aquele monte de bailados, cantar os hinos mais lindos, mas a minha vida está poluída. Minha cabeça está nas sombras. E eu estar completamente desvairado. Daí, a proposta da doutrina espírita como religião é nos acercarmos de Deus, nos aproximarmos de Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Fazendo as coisas conformes à lei de Deus. Sem nenhuma ilusão de que vamos ficar santos amanhã. Por favor, hein? Tenho encontrado pelo Brasil afora muitos jovens internados em sanatórios, porque eles queriam ficar santos da noite para o dia. Aí deixou de comer carne, deixou de namorar, deixou de estudar, queria ficar vestal, e os olhos foram vidrando e a cabeça empirulitando, até o dia que eles passaram a dizer que eram Napoleão. Pira completamente. E os obsessores ligam suas tomadas e capricham. Porque nós somos seres reencarnados, que trazemos inimigos de ontem, que não vieram para a reencarnação, que estão no além. Esses sim, coparticipam das nossas quedas, porque nós os chamamos involuntariamente. Tenho encontrado jovens maravilhosos, trabalhando o seu dia a dia, com sorriso, com alegria, estudando, se saindo bem nas escolas, porque nós, os espíritas, temos um compromisso, afinal de contas. Eu sei por que eu estudo. Eu não estudo para agradar meu pai ou minha mãe. Eu estudo porque eu preciso melhorar meu nível intelectual. Eu estudo porque eu sei que o que eu assimilo não perco. O que eu aprendo agora já não precisaria aprender na próxima encarnação. Então, eu preciso ser bom aluno. Bom mesmo. Estudar bastante, estudar muito, é um dever que eu tenho. Sem que meu pai tenha que me exigir isto. Sem que minha mãe precise exigir isso de mim. Mas por minha consciência, afinal de contas, eu sei que eu sou espírito reencarnado. Eu sei que há um nível de evolução da órbita intelectual. E que só depende de mim, como a evolução da órbita moral, que também só depende de mim. Daí, meus amigos, eu gostaria de lhes propor nesta manhã essas reflexões. Quem sou eu? Como eu estou me tratando? O que eu estou fazendo é ou não é de acordo com as leis de Deus? Como está a minha relação comigo? Eu me gosto? Eu me quero bem? Eu me estimo? Como está a minha relação com minha família? Seja individualmente na família, seja com o grupo familiar. Como é que está a minha ação na sociedade? Minha vivência social? Porque a minha vivência religiosa tem duas dimensões. É minha vivência religiosa comigo, que nós estamos acabando de dizer, minha religiosidade interna, e minha vivência religiosa social, que é esta aqui, ó. Nós estamos todos juntos numa casa espírita, trocando experiências, nos abraçamos, nos queremos bem. Esse é o lado social da crença, que a gente faz no templo. Seja a igreja católica, seja o templo protestante, seja o centro espírita, seja a sinagoga judaica. Ali a gente se encontra para a parte social da nossa crença. Para ouvir a palestra, para ouvir a apresentação, para estudar. Mas o fundamental não é a parte social da crença.
Aqui eu sei o que todos gostarão de encontrar. Aí eu chamo todo mundo, meu irmão, irmãozinho, paz do Senhor, paz e alegria. Mas e a minha vida interior? Como é que está? Essa é a fundamental. Por isso falamos o tempo todo dessa interior. A parte social, se a gente não fizer aqui neste centro, a gente faz no outro centro. Se eu não fizer aqui no estado do Rio, eu faço no estado de São Paulo, em Minas Gerais. Mas o meu trabalho interno, não há outro lugar para ser feito. Tem que ser feito por dentro. É um trabalho inalienável. É meu trabalho. Ninguém pode fazer por mim. A parte social, muitos podem fazer por mim. Olha, hoje eu não vou não. Fulano pode fazer a palestra por mim? Beltrano pode dar o passe por mim? É a parte da sociedade religiosa. Mas o meu labor pessoal é intransferível. Eu não posso pedir à minha mãe que evolua por mim, ao meu vizinho que evolua por mim, a Jesus Cristo que evolua por mim. Dá para perceber essa diferença, minha gente? Então, nós vamos fechar aqui a nossa fala, que já se alonga, esperando que eu tenha sido menos confuso com vocês, mais claro, e aproveitando esses 15 minutos finais para ouvir alguma pergunta que possa surgir de vocês sobre o tema que estamos acabando de falar. Apenas sugiro que, caso haja perguntas, que possam ser objetivas, para que também de minha parte eu possa dar-lhes respostas objetivas. Se vocês me fizerem um relato de coisas longas, vai ser difícil eu responder de forma objetiva, eu terei que fazer um relato longo. Então, estamos abertos para que nesses 15 minutos restantes nós possamos lhes ouvir alguma pergunta. Ouvir do amigo um norte a respeito da arte espírita. O nosso movimento artístico na região tem crescido, graças a Deus, mas é muito importante que nós saibamos como conciliar a arte, a religião. Gostaríamos muito de ouvi-lo falando a respeito. Me parece que a sua pergunta pretende uma unidade e, ao mesmo tempo, ela se faz dicotômica. Você me pergunta sobre a arte espírita e pergunta como é que ela pode estar mais próxima à religião. Me parece dicotômico. Se é uma arte espírita, esta pergunta já não tem sentido. Se é uma arte cuja proposta é levar a mensagem espírita, eu não posso ter dúvidas quanto à sua ligação doutrinária. Tudo aquilo que vocês encenarem, cantarem, escreverem, etc., e que não tiver um fundo espírita, não serve. Tá? O que a gente tem visto, muitas vezes, é a turma querer trazer o mundo para a arte espírita. E não a arte espírita para o mundo. Aí eu me apoio em quadros da Praça é Nossa e quero fazer isso no Centro Espírita adaptado. Bobagem. Porque cada vez que eu vir aquela encenação, eu estarei lembrando do quadro pornográfico da Praça é Nossa. Muitas vezes eu ouço a juventude espírita fazendo paródias, colocando letras evangélicas em músicas profanas. Quando a gente canta a letra evangélica, a gente está pensando na letra profana, que a gente conhece. Imagine se eu ponho
uma letra bonita em cima da música de Amada Amante, do Roberto Carlos. Que a música é uma placidez, né? É uma coisa gostosa, mas a letra é motel. Claro que é. Na hora que eu ponho uma letra evangélica, eu estou cantando-a, mas pensando na original. Então, sempre que possível, levemos os jovens a escrever a letra e a compor a música, desenvolvendo sua habilidade musical, dando ensejo a que ele se evolua compondo para aquela letra. Um colega fez uma poesia com fundo espiritualizante, aí o outro faz a letra, se for o caso de querer compor a música inteira. Mas evitemos as paródias, que podem levar-nos a consequências não muito boas, porque a gente está cantando uma coisa e o psiquismo está se lembrando de outra, e a gente cria um ambiente da música profana e não da letra espiritualizada. De maneira que toda arte que seja levada a efeito em nome da proposta espírita, a gente não pode ter dúvida quanto aos seus fundamentos. Se eu tiver dúvida se a minha arte, tida por espírita, vai ou não levar uma proposta espírita, atentemos para a propositura de Paulo de Tarso: na dúvida, abstente. Se eu tiver dúvida, não faço. Eu estive numa cidade do Brasil e os jovens, com a orientação do orientador da mocidade, quis nos prestar uma homenagem. E eles pegaram a música da propaganda da cerveja Brahma Chopp e puseram Jesus como o número 1. E aí, quando eu pensei que era só isto, no final da música, eles levantaram uma bandeirola, um leque, com a mãozinha da Brahma Chopp, o dedinho, escrito Jesus. Mas o símbolo da número 1. Vejamos que a vinculação com a bebida outra vez. Mas eles estavam com o orientador da mocidade. Então, às vezes a cabeça dos orientadores tem um miolinho deste tamanho. Mas eles se colocam como orientadores, a gente não sabe por quê. Mas eles se colocam como orientadores. E a garotada vai no rumo, né? Vai no rumo, vai fazendo. Quando seria bom que os centros espíritas, os órgãos espíritas, os CREs espíritas, tivessem maior bom senso na eleição, na escolha dos dirigentes de mocidade. Não é qualquer pessoa, porque tenha mais de 18 anos, que serve para esse trabalho. Tem que haver um comprometimento dessa pessoa com a causa, uma maturidade desse indivíduo com a causa, seja ele quem for. Senão nós corremos esses riscos. Mas não vou lhe contar nada mais. Eu tenho, assim, dezenas de casos. Eu disse, não vou cantar nada mais, vou cantar mais um. Eu visitei uma outra cidade, porque hoje foi engraçadíssimo. Eu fui a uma outra cidade e o confrade, quando eu cheguei, olha, Raul, hoje o nosso coral de jovem vai lhe prestar uma homenagem. Eu digo, ai meu Deus, eu não sou muito dado a homenagens. Eu gosto de homenagear a Jesus, mas homenagem para mim não tem sentido, não tem sentido. Os meus amigos sempre me homenageiam sendo meus amigos. Para mim é o máximo. Então, mas eu não podia fazer esse discurso para ele, porque fica cabotino, fica hipócrita. Deixa o povo fazer. E aí, começou a subir no palco as mocinhas todas de mini saia. Eu digo, ai, Jesus Cristo. Os rapazes todos sexy, de peito aberto. Eu falei, Jesus, o que é isso? Para mim. Aí, a música que eles iam cantar era uma música cantada por Wilson Simonal há muito tempo. Se sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais que a luta está no fim. Mas essa letra é cantada num ritmo assim bem, né? Bem gostoso, né? E eu digo, agora é que vai ser. Aí subiu pandeiro, tamborim, reco-reco.
E as menininhas já não tinham para onde se requebrar com aquela mini saia? E bumbum para lá, e bumbum para cá. Eu digo, Jesus Cristo, para eu fazer a palestra depois, haja concentração. Enquanto eles estavam cantando, eu me abstraí, porque eu ia fazer a palestra depois. Pedi força aos bons espíritos, porque eu sou gente, né? E depois a gente vê um monte de perna de fora, e bumbum para lá e bumbum para cá, tem que rezar muito, né? E eu orei. Pedi aos bons espíritos que me isolassem, não porque eu não goste de ver as moças bonitas, os bailados, e que eu não gosto dos ritmos quentes. Eu gosto. Mas aquele não era o horário, nem aquela era a ocasião. Tudo tem que estar no seu lugar. Quando eu vejo a quadra da Mangueira, eu vibro, porque eu adoro samba. Mas eu não posso nunca convidar a quadra da Mangueira para vir fazer uma tarefa espírita aqui. Não dá certo. E eles se equivocaram nisto. O povo aplaudiu de pé os requebrados. E enquanto eu orava, eu percebi que o espírito Sheila se aproximou de mim e pôs a mão na minha fronte. Quando ela pôs a mão na minha fronte, os dedinhos pequenos da Sheila, eu sumi do ambiente. E eu fiquei no nível da palestra que eu ia fazer. Fiquei ouvindo os amigos espirituais, por intervenção do socorro que eu pedi. Porque eu tinha uma tarefa para com o público. Isso é uma cilada dos nossos obsessores. Ah, ele se preparou bem, nós vamos escangalhar lá. Pega a invigilância dos promotores. Mas aí os bons espíritos viram que eu estava sendo honesto. E eu consegui fazer a palestra, dei a mensagem. Não fiz referência ao pessoal, nada. Achei que eles deram o que eles sabiam dar, o que eles podiam dar e o que foram orientados para dar. Mas eu fiquei triste, porque foi num centro espírita. De modo que cabe às direções espíritas ter esse respeito à doutrina. Às vezes, os jovens dizem assim para os dirigentes: nós vamos fazer uma surpresa. Aí o dirigente não quer saber. É surpresa? Não, vai ser surpresa para os visitantes. Para o dirigente não pode ser surpresa. O que vocês vão apresentar? Como é que vai ser? O que vocês vão falar? Qual o texto que vai ser lido? Porque tem aparecido coisas do arco da velha. Então, particularmente, o que eu tenho visto e vivido são coisas assim da gente sentar e chorar. Agora, eu não sento e choro porque também eu tenho visto coisas maravilhosas por parte da juventude. O Brasil tem uma juventude espírita maravilhosa. E casos e locais onde os jovens espíritas estão completamente ao abandono, por responsabilidade das direções do movimento. Então, naturalmente, eu dei uma esticada na sua resposta em função de ser a única pergunta que tinha surgido durante o tempo que eu lhe solicitei. O meu irmão que levantou o braço, vamos deixar, depois o senhor conversa comigo, porque os 15 minutos que eu lhes dei já se esgotaram e no começo ninguém fez pergunta. É que depois que surge a primeira é que surgem as outras, mas agora não dá mais tempo. Me pautando na questão dele, que foi única, eu me estendi mais. Então agora nós vamos nos deter em nome da disciplina do tempo aqui. E qualquer outra conversa, outra pergunta, o companheiro pode fazer pessoalmente comigo, que eu vou estar aqui ainda um pouquinho. Então eu quero abraçar a vocês todos, agradecer aos companheiros aqui do Caminho da Luz pela oportunidade de nos reunirmos aqui nesta manhã, abraçar a essa mocidade saudável, bonita, que aqui se encontra, aos moços cantantes, que vozes bonitas, continuem cantando para fora e para dentro, né? Coloque essa letra na pauta da vida e não apenas na pauta musical, né? Porque é muito bonito o que vocês cantaram. E nós todos, os jovens de 18 até os jovens de 188, tenhamos essa certeza de que somos espíritos reencarnados. A nossa religiosidade não estará nos discursos que façamos, nos cânticos que entoemos, nas preces que a gente emita, no trabalho social das nossas instituições. Não.
A nossa religiosidade estará na forma de viver que nós assumamos. Vivamos bem, meus amigos, para que sejamos, enquanto jovens, religiosos, sem pieguices, sem tolices, sem emocionalismos, mas com essa certeza de que nós levaremos da experiência terrestre, da experiência do mundo, aquilo que fizermos de nossas vidas no mundo. Vocês todos, jovens, não estarão sendo bons, nobres ou dignos para agradar aos seus pais ou para agradar à sociedade. Estarão para crescer para Deus. Estaremos para crescer para Deus e alcançar o mais alto nível de vida religiosa e interna. E que Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus Cristo, o governador do nosso mundo e do nosso sistema, nos abençoe, nos guarde e nos mantenha jovens, podendo olhar para trás sem ter remorsos. Muito obrigado a vocês todos. O amor. As florinhas que trescalam aromas nos canteiros são mensagens do amor de Deus falando nos jardins. Os passarinhos que pipilam nos prados e cantam nos ramos são a presença do amor de Deus transparecendo nos ninhos. As vagas agigantadas que se arrebentam nas praias, fragorosas, mostram o amor de Deus engrandecendo-se no mar, tanto quanto o filete transparente de águas cantantes, que beija a face da rocha, decanta o amor de Deus, jorrando suave na frincha petrosa. A fera que ruge na selva, quantos astros que giram na amplidão, enaltecem o amor divino, enquanto falam dessa cadeia que une os seres e as coisas na casa de Deus. A criança que sorri, gárrula e feliz, quanto aquela que chora achacadiça no regaço materno ou num leito hospitalar, igualmente, refletem a sonância do amor, distendendo esperanças, conferindo oportunidades aos espíritos como dádivas de Deus. O homem sábio, pelos conhecimentos que lhe robustecem o cérebro, e aquele que se enobrece no trabalho do bem, pela luz que lhe emana do íntimo, apresentam o amor de Deus, alevantando a vida. Há muito amor ladeando a sua estrada, e que por enquanto você não consegue divisar ou valorizar. Busque aplicar-se no dom de ver, e vendo a ação da presença do Criador, que é amor, na expressão mais alta, como conceituou o apóstolo João, faça de sua passagem pelo mundo um dia feliz. Se você, que ainda se movimenta no mundo, sente-se tocado pelas múltiplas carências que lhe fazem lamentar, se espera ser útil ou desaprova a paralisia do coração, procure amar por seu turno, porque todos os mistérios da vida e da morte se encontram no amor, pois o amor é Deus.
Mestre Jesus, peço a tua permissão para citar alguns amigos que me ensinam a lição. Que todos nós temos possibilidades de mais cedo ou mais tarde atingir a perfeição. Maria Dolores, com seus versos tão amigos, só de lê-los já não brigo, pois me ensinam a ter paz. Cornélio Pires, com seus versos caipiras, Augusto César com a gíria, tanto conforto nos traz. André Luiz, com a medicina do amor, a Sheila cheirando a flor, com a ternura de Meimei. É luz que brilha em cada criatura, são palavras sem censura, é remédio que tomei. Emmanuel, com Bezerra é a certeza de que essa vida é uma dureza que nós temos que enfrentar. E são bem claros em dizer que em cada prova a nossa vida se renova, é preciso caminhar. E Batuíra sempre afirma que o trabalho é o símbolo do agasalho que aquece o coração. Que me perdoem os amigos esquecidos que atendem meus pedidos, recebam a minha gratidão.